Então, assim, sintam-se à vontade para colocar qualquer pergunta aí no chat. E se não quiserem escrever, tiverem com dificuldade de escrever, levanta a mão, pede para subir aqui no palco, não tem problema, a gente libera, é de boa, né? Então vamos lá. Esses dois últimos aqui, ó, que a gente vai falar agora, tá vendo? O prototype e o singleton, né? Numa redução muito besta, muito superficial, né? Tá aqui a descrição do prototype, né? Permite que você copie objetos existentes sem fazer seu código ficar dependente das suas classes. E aí a gente entra aqui, né? Eu vou utilizar o material. A gente tem material mais detalhado sobre isso, óbvio, e diversas outras formas, mas eu vou usar o que está publicado aqui só como guia para a gente não perder o fio da meada, tá? Então, a gente tem um problema, né? O problema qual é? É conseguir fazer uma cópia de um objeto sem acoplar o código daquele objeto, né, gerar uma dependência forte na sua aplicação, gerar um acoplamento que vai dificultar a manutenção do teu sistema, né, e ao mesmo tempo, gerar complexidade de dependência, que em muitos casos assim, é crucial para ter muito ou pouco trabalho. Então aqui ele dá esse exemplo, né, ele resumidamente, ele descreve esse problema que eu falei, né. Aqui que o prototype ele ele se propõe, né. E por que a palavra prototype, né, no caso? O o protótipo é como se fosse uma célula-tronco, né, é como se fosse um objeto master de todos. Que esse objeto consegue ser clonado através de um método que implementa, né, essa interface, através de um método que está numa interface que efetivamente faz essa complexidade da clonagem acontecer. Então, o objeto que suporta, ó, aqui, ó, como está escrito aqui, tá vendo? Ó, o objeto que suporta a, a clonagem é o objeto de protótipo. Então, quando os objetos têm, independente da forma como eles estiverem organizados, de quantos campos eles tiverem, né, quando o objeto chama o método clone, ele cria um conjunto de uma, não é uma cópia, mas um objeto similar com as mesmas características. Para o sistema, ele tecnicamente, para algumas linguagens interpretam isso, criam outro endereço de memória e colocam esse objeto no outro endereço de memória. Algumas outras linguagens criam, apontam para o mesmo endereço de memória daquele objeto de origem. E aí, assim, a gente tem variações de como as linguagens tratam e como a memória trata, o endereçamento de memória trata. Mas do mundo real, no nosso entendimento, é exatamente essa imagem da divisão celular. É assim que a gente tem que encarar essa questão da prototipação. Porque, embora você, olhando, sejam dois objetos idênticos, eles necessariamente, em algum aspecto, eles são diferentes, mas para o contexto do sistema, eles têm que parecer iguais, né. Eles têm que ter as mesmas propriedades, os mesmos eventos, os mesmos métodos, ele tem que literalmente passar numa verificação. Como que isso se dá estruturalmente, né, na estrutura básica? Como eu tinha dito antes, ó, é sempre uma interface. Se você pegar em linguagens como Java, isso aqui vai chamar clonable em vez de prototype. Se você pegar outras linguagens, vai chamar de prototype mesmo. Mas o que tem aqui, né? O que ele tem? O método clone, que produz, na verdade, um objeto dele próprio, né? Um objeto que necessariamente tem que implementar essa interface e devolvem o implementam o método clone, retornando um objeto só unicamente chamando o método sem ter nenhum acoplamento com a classe cliente, entendeu? Então aqui, ó, como essa implementação está desenhada aqui, ó, tá vendo? Essa classe prototype registry, ele implementa essa interface que tem o método clone, que também tem, e o botão também pode ser clonável, tá vendo? Então
implementa a interface. Quando você bota o return, quando você chama esse objeto button, na verdade ele retorna não o mesmo botão, mas botões eh, visualmente, funcionalmente iguais. Isso que é importante para o sistema. Então, quando você vai passar esses objetos como parâmetros, por exemplo, isso é muito importante, porque você não necessariamente tem que ficar preso àquela implementação original. Então Pedro, aqui tem um outro exemplo de pseudocódigo. Fala. o Mundo TV fez uma pergunta. Esse padrão pode ser usado para transformar um objeto em outro que o estende? Um exemplo tem um objeto oferta e objeto acordo. A oferta, quando efetivada, ela pode se transformar no acordo, passando os mesmos dados e pedindo dados a mais? Então, em orientação a objeto, a gente só tem basicamente essas duas relações. Ou é um, ou tem um. Ou é muitos, ou tem muitos. Quando é muitos, é uma questão de herança múltipla, tá? Quando você tem um exemplo desse de herança múltipla, a decisão da clonar na verdade, aí não é uma herança múltipla, mas na verdade aí é uma composição, né, no caso. Mas não teria problema, porque, todo o acordo é uma oferta, mas nem toda oferta é um acordo, entendeu? Fui claro? Ou não, deixa eu olhar aqui no chat aqui para ver Você está respondendo. se deu liga. Aí, Entendeu? pronto, entendeu? É isso aí. Então aqui, olha lá, a mesma história. Esse aqui tem um pseudocódigo aqui, que não é em Java, mas que faz basicamente a mesma coisa, ó. Tem um shape, né, um abstract shape, que é uma forma qualquer, né, e aí esse é o protótipo base. Ou seja, é como se fosse a classe object, a célula tronco, no caso, o mais básico de todos. O método abstrato também clone, ó, que devolve o quê? Um shape. Aí esse shape vira alguma coisa, é retângulo, é círculo, é quadrado, acho que quadrado não tem aqui, mas enfim, ia ser a mesma coisa. Quando ele clona, ele clona o que é, mas não deixa de ser shape, entendeu? Aqui, ó, tá vendo aqui? Tanto que ele tá adicionando no array de shapes. É array que ele botou? É array, tá vendo? Array. Então foi essa coisa que ele perguntou. E aqui é um exemplo de código descrevendo isso, né? A lógica de negócio aqui, ó, tá vendo? Ele vai clonando aqui, adicionando e na verdade ele vai adicionando shapes, ó. No final são shapes, mesmo retângulos, quadrados, enfim. E aqui essa dica que eu falei um pouquinho antes. Ó, utiliza o prototype quando o seu código não o seu código não depender de classes concretas de que você vai copiar, assim, até, você vai chegar em situações que a classe não é nem do teu sistema, não, tipo assim, não tá nem sob a tua responsabilidade. Você recebe só aquele objeto ali e tem que trabalhar com ele. Ó, utilize o padrão quando você precisar reduzir o número de subclasses que somente diferem na forma que inicializam seus respectivos objetos. Alguém pode ter criado essas subclasses para ser capaz de criar objetos com uma configuração específica. Então, assim, foi o que eu disse antes, né? O nosso trabalho ele sempre pode ficar melhor, porque sempre pode ficar mais simples, sempre pode ficar mais legível, né? Sempre pode ficar menor. Então, às vezes você implementa uma subclasse, aí talvez uma segunda, na terceira tu já tem que pensar num negócio desse aqui. Já tem que te gerar um incômodo suficiente para você falar: "Não, espera aí, eu vou fazer um refactor aqui, vamos botar um prototype e tal", e aí você parte para dentro, cria uma interface, né, declara o método clonar nela e faz a classe concreta e as outras classes se implementarem e por si só, você dá um new especificando o que você precisa, né, o que clonar. Os prós e os contras, ó. Então, uma coisa complexa, uma coisa, assim, um contra desse pattern é que objetos complexos têm referências circulares. Pode ser bem complicado. Então, você tem que ficar esperto, porque se o domínio não tiver bem definido, você vai sofrer para clonar. Você vai gerar dependências múltiplas que você não vai conseguir resolver.
né? E aí isso gera essas referências circulares que ele tá explicando, que podem complicar a clonagem, né? No mais, você pode copiar os prós, né? Copiar os objetos sem acoplamento algum com as classes concretas. Você pode se livrar de código de inicialização repetido, né? Em troca de só clonar o- os pré os pré-construídos e especificar, né, para baixo. Fica muito mais simples, reduz bastante a quantidade de código. Você pode produzir objetos complexos mais convenientemente, né, dado esses esquemas de composição e, enfim, fica até intuitivo. E você tem uma alternativa para a herança, quando lida com configurações pré-determinadas para objetos complexos. O que isso aqui quer dizer? Você não precisa, no caso ali do shapes, por exemplo, né, no caso do pseudocódigo ali, ele não precisaria, ele já está reduzido ao máximo que ele pode, que é uma forma. Dali ele só vai precisar de especificar qual a forma. Mas se tivessem formas compostas, se tivessem formas que dependem de círculo e o quadrado, né? Se você for representar talvez a quadratura do círculo, aí você já começa a complicar. Mas com isso aqui você simplifica. Você consegue criar objetos e clonar esses objetos de uma maneira mais simples, até na hora de decompor, na utilização do sistema, né? Porque ele vem complexo, ele vem com toda aquela estrutura de herança, de composição e derivação de todos as propriedades. Beleza? Deixa eu ver aqui no chat se alguém perguntou mais alguma coisa. Eu queria fazer uma pergunta. Aí é Fala. minha mesmo. Isso aí é a parte do back-end, pelo que eu entendi. Levando essa mesma analogia ao front, isso seria o equivalente a um componente? Não sei se você lembra ou se recorda sobre o que é um componente no Sim, front-end. sim. Não, não, você, assim, componente do Angular, por exemplo, do React, um Isso. componente do... Então, cara, uma das linguagens que mais usa prototipação é o JavaScript, porque tudo é uma função. Então, assim, quando você está trabalhando com linguagens de front-end, e aí já citei o JavaScript porque de longe, assim, é a que tem a maior quantidade de código escrito, isso já é uma coisa natural, sacou? Você já entende que, como naquele exemplo do botão ali, você vai precisar gerar vários. Você não pode depender de muita coisa para isso, entendeu? Tem que ser uma coisa assim, no estalo, uma coisa muito rápida, né? Pouco, e muito simples. Entendi. Então, por essência, o prototype e o componente do front-end ele compartilham da mesma filosofia. Não, 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 não. Não, é diferente. Os componentes tendem a implementar prototype. Entendi. É o Entendi. contrário, o padrão já está estabelecido. Você abraça ou não abraça o padrão, implementa ele ou não implementa para facilitar a tua vida. E aí tu tem que pensar o seguinte: o negócio tem que facilitar a sua vida. Se for para te complicar, tipo, melhor não fazer, sabe? Uhum. Entendi. O, o cara perguntou ali, Carl Crop perguntou exemplos de objetos complexos com referências circulares. Eu falei da quadratura do círculo, eu não sei se ele pegou a visão. Naquele exemplo ainda do pseudocódigo das formas ali, né? Dos shapes e círculo, triângulo e tal. Bom, se ele não entendeu, não tem problema. Eu dou outra referência aqui. Acho que é melhor você dar uma outra referência, que eu acho que ele não entendeu, não. Pra mim ficou um pouco Não, não, não. abstrato também. Não, ele falou beleza. Não, então. É que assim, ó. Vou subir aqui, vou esmiuçar isso aqui um minutinho. Pra gente passar pro single. Porque o single é até mais simples. Aqui, ó. Tá vendo esse objeto, essa classe abstrata shape aqui, ó? Tá Uhum. vendo? Então, ela é uma classe, né? Ela tem as propriedades dela aqui, tal, e ela tem um método chamado clone, que retorna o quê? Um shape. Beleza? Esse Beleza. shape, ele vem preenchido com tudo do shape, né? X, o Y e a cor. OK? Ok. Aí o cara vai especializar isso, tá? Porque ele não precisa de uma, ele precisa de uma forma
específica. Ele precisa de um retângulo. Esse é o protótipo concreto, ó. Ó, o que ele escreve no comentário, ó. O método de clonagem cria um objeto que passa. Ele é o construtor. Até que o construtor termine, ele tem uma referência ao clone fresco. Portanto, ninguém tem acesso ao clone parcialmente construído. Isso faz com que o clone resultante seja consistente. Quando é um salto só, tá beleza. Porque ele está retornando o retângulo, tá vendo? Sim. Ele dá um new retângulo aqui. O retângulo é um shape? É um shape, mas ele vai retornar o retângulo no clone do retângulo. Uhum. Beleza? Beleza. Tá. Aí tu tem o círculo, né? E tu tem o quadrado aqui, que não está escrito aqui, mas segue a mesma lógica. Quando ele dá o clone do lado quadrado, ele dá o new quadrado. Agora, e quando eu quero fazer a quadratura do círculo? Ou seja, quando eu quero botar o círculo dentro do quadrado. Ah, entendi. Agora eu entendi. Aí Entendeu? lascou, né? Aham. Não lascou. Fica um pouquinho mais complexo, né? No caso. Você tem que ter uma inteligência no clone, ou você tem que compor melhor o domínio. Fica só um pouco mais complexo, mas assim, ele tem que ser tão simples quanto chamar o método clone e ele tem que retornar o this daquilo ali, sacou? Uhum. Daquele objeto, daquele tipo. Agora eu compreendi perfeitamente. Mesmo que o objeto seja diferente, tu vê, o círculo ele tem raio, ele não tem altura e largura. Entendeu? Então, assim, mas por isso que eu tô falando, eles são coisas diferentes, mas o clone ele tem que trabalhar da mesma forma. O protótipo tem que funcionar do mesmo jeito. Beleza? Deu liga aí? Uhum, eu entendi. Valeu. Deixa eu ver aqui no chat. Então tá bom. Já tá digitando aqui. Vamos. Teve mais uma pergunta aqui. O Mundo TV Sim, o perguntou. prototype trabalha com tipos genéricos. Trabalha com tipos genéricos. Boa. Na verdade, a ideia dele já é uma ideia mais genérica possível, né? Mas assim, mesmo o genérico, quando ele virar concreto, quando ele for. A instância dele é uma instância de objeto concreto. Dependente do que ele vai receber ali, né? Ele tem que conseguir clonar e retornar um objeto daquele tipo. Sim, eu entendi então. Eu entendi a referência do T genérico, sim. Mas você entende que o clone do cara tem que retornar um T? Independente de qual T que seja. Ele tem que ser fiel àquele objeto. Ele tem que ser capaz de retornar ele, entendeu? Aquele mesmo genérico. Sim, sim, é isso aí. O abstrato seria o T, exatamente. Exatamente. Bom, vamos passar pro Singleton. O Singleton é até mais fácil, galera. O Singleton, porra, método farofa pra caramba.